Que absurdo! Crônica de Hildeberto Barbosa Filho, na sua coluna Letra Lúdica do jornal A União. Poetas parecem não gostar de poetas. Escritores e artistas em geral parecem não gostar de seus pares. Existem as exceções raras, é verdade, para simplesmente confirmar a regra. Nessa seara, pelo menos, é o que me revelam testemunhos e confissões de muitos autores, assim como o aprendizado de minha própria experiência como poeta e crítico de província. Nessa seara, dizia, predomina a inveja, o ressentimento, a mesquinharia, a vaidade, a maledicência e a hipocrisia como as práticas e atitudes mais corriqueiras. Comumente, o verso desses poetas é o clássico não li nem gostei, ou a dissimulação que se converte no elogio de corpo presente para se transmutar, porém, na crítica sarcástica e injuriosa por trás, ou na ausência da suposta vítima. Lembro-me aqui do conto de Moacir Scliar, Os Contistas, inserido na coletânea A Balada do Falso Messias, do romance de Eduardo Friero, O Clube dos Grafômanos, e do de Marques Rebelo, O Espelho Partido, trilogia cujos títulos são O Trapicheiro, A Mudança e a Guerra está em Nós. Todos, de uma forma ou de outra, abordam parodicamente o jogo de vaidades que costura por dentro a vida literária e suas refregas e intrigas, que a transformam numa das experiências mais tolas e absurdas. Experiência típica das preocupações cognitivas estapafúrdias de Bouvard e Pécuchet, célebres personagens de Gustave Flaubert. Campo minado, a vida literária com suas ilusões e fantasias, com seus fantasmas e perplexidades, com suas toscas comédias e seus lances trágicos, com seus dissabores e patologias, parece estar cheia de todos os vírus, desde o mais miúdo e invisível até os vírus tangíveis das instituições, concursos, premiações, publicidade e marketing, que, na mais das vezes, nos fazem engolir gato por lebre. Não, a vida literária não é o reino da verdade nem da ética. Também, na maioria dos casos, não é o reino da estética. Orelhas, apresentações, prefácios e pós-fácios nem sempre correspondem, de fato, às críticas, conteúdo e linguagem dos textos a que se referem. Percebe-se, na maioria deles, a estratégia da mistificação traduzida na apologia de qualidades intrinsecamente inexistentes, ou, dizendo melhor, o exercício de protocolos editoriais comprometidos tão somente com o retorno econômico pelos imperativos pragmáticos do mercado cultural. Muita publicidade e pouca literatura, muita cafajestice e pouco valor literário. Dificilmente os pares se admiram, dificilmente os pares se respeitam, ninguém lê ninguém e, não raro, esse ou aquele se acham o gênio da raça, o vitimado, o injustiçado, o incompreendido, o melhor nisso, o maior naquilo,
sem qualquer capacidade de olhar para si mesmo, distanciado, e fazer a autocrítica, a mais urgente e a mais necessária autocrítica. Ah, como conheço esses tipos, ou melhor, essas meras caricaturas. A província está saturada delas. Há casos surpreendentemente com sintomas mais ou menos patológicos. Um fala de sua obra quando nada escreveu. E se escreveu, a obra depõe contra, ainda que essa obra, difusa e invertebrada, comporte um número inestimável de títulos. Outros pleiteiam a Academia de Letras, mais pela posição social do que pela densidade do trabalho literário, artístico e científico. Tais candidatos quase sempre ocupam as vagas dos ditos imortais. Alguns já catalogam uma possível bibliografia de índole apologética, quando seus respectivos textos ainda engatinham, ainda estão em processo, como diriam os teóricos. Aquele publica cartas de elogio pessoal, sem temer as firulas do ridículo, nem o veneno do riso alheio. Alguém inventa lances autobiográficos para reforçar sua suposta notoriedade. Fulano assegura que sua obra já dispõe dos serviços de um agente literário de nível internacional. Beltrano ostenta a tradução de seus poemas, contos e romances que são lidos e louvados pela crítica especializada de países estrangeiros. Cicrano não sabe viver sem fazer proselitismo e carece sempre de uma claque para aplaudi-lo e bajulá-lo, sobretudo se esta claque é composta pelos neófitos e plumitivos sedentos de visibilidade e fama. Aquele outro cultiva o isolamento social, não por causa da Covid-19, mas porque se considera um novo Rubem Fonseca. Corta os elos com seus pares provincianos e vai mendigar serviçal e deslumbrado a chancela dos centros culturais mais desenvolvidos, reproduzindo internamente a ideologia do capacho colonizado, etc., etc., etc. Mas o fato é que ninguém lê ninguém. Ninguém respeita ninguém. Ninguém quer saber de ninguém. Não importa a literatura, o processo de criação em si, mas a festa e o merchandising pessoal. No entanto, cada um quer cultivar a sua pequenina glória. Quer entrar para a história, quer a admiração e o reconhecimento dos outros, quer ser protagonista na narrativa das ilusões literárias e nome notável na República das Letras. Que absurdo!